Seja muito bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcasts aqui no Instagram. E hoje, essa live aqui, a gente vai falar de um tema que é importante, inclusive, para o seu bolso. Eu vou deixar uma pergunta para você que está me assistindo aqui, me ouvindo desde o começo. Você já parou para pensar que pode ser que as suas emoções que você está imaginando? Eu vou conversar com a Cíntia e ela vai explicar isso para a gente, com certeza, com mais detalhes. Mas quando você para analisar, nem os teus sentimentos, eles são de graça. Tem sentimentos que são muito caros. Já não é, Cíntia? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, exatamente. Importantíssimo entender desse sentimento, porque dependendo, pesa bastante no bolso. É interessante, né, Cíntia? Porque você traz duas questões que são muito legais de ver, que é essa questão toda do comportamento, desse estudo que você foi desenvolvendo, do autoconhecimento. E eu acredito muito, Cíntia, que dinheiro é energia. E, sinceramente, dentro dessa crença, aquilo que a gente é vai ressoar na prosperidade financeira que a gente tem ou não, porque eu acho que nem sempre, né, tem a ver com o quanto a pessoa ganha, mas sim de o quanto ela se foca em administrar isso, né? Como que é pra ti, Cintia? O que que você sente mais, assim, que as pessoas muitas vezes pecam quando o assunto é essa questão de comportamento e finanças? Primeiramente, ela não consegue entender essa separação, né? Que tem essa relação, o dinheiro é só um instrumento, assim como a caneta, assim como a faca, assim como a mesa. E o que eu faço com ele é o que vai dar a diferença, que vai estar no meu comportamento, nas minhas atitudes. Então, realmente, independe dessa ação, desse movimento de ganhar mais, ganhar menos, mas o que eu faço, o que eu movimento, quais são essas ações que de fato vão me levar a esse caminho próspero ou não. Ô, Cíntia, você vem de uma família simples, você foi se construindo. Fala um pouquinho pra gente de você, Cíntia. Como é que foi um pouquinho da tua história, tua infância? Como é que, de repente, tudo isso começou a acontecer na sua vida? Cara, eu tô muito curioso para conhecer essa parte da tua história. Perfeito. Eu gosto sempre de falar e trazer que essa minha base, né? Eu sou filha de Dona Maria, não posso nunca deixar de mencioná-la, mesmo que ela não goste, Sério? Eu não porque gosto? não, ela tem, como fala, é tímida, então ela não gosta muito, não. Eu já ia Mas não perguntar tem dela como de qualquer deixar, forma. né? Sim. Tô dando uma empreendedora, cara. Várias postagens suas dela lá. A gente vai. Ela é. Ela se diz que não, mas ela é. E, inclusive, com essa atitude empreendedora, com essa atitude de buscar fazer o melhor com aquilo que ela tinha, eu aprendi muito. Então, por isso que eu não tenho como não mencionar. Sou filha de Dona Maria, uma costureira de mão cheia, sou suspeita para falar. Ela me cuidou, teve como essa base para isso as costuras, então ela foi autônoma, fazia, ganhava por peça, e o que me ajudou muito é que eu nunca vi em nenhum episódio, nenhum momento, a minha mãe sem dinheiro. Isso acho que é um marco. E ela não tinha salário fixo, ela trabalhava pelo que ela fazia, tinha épocas, né, trocas de estações, e ela foi fazendo, ela foi desenvolvendo, óbvio que tinha situações que a gente não podia ter tudo, tinha situações que a gente abria mão, sim, porém, o que era possível ela fazia. Estudei a minha vida toda em escola pública, eu brinco que eu estudo desde os 2 anos e ainda não parei de estudar. Eu fui para a creche com os 2 anos de idade. Eu não tive pai presente, e talvez isso é importante também trazer. Então, boa base da minha construção vem da minha mãe, vem da minha avó também. Eu digo que essas duas pessoas são responsáveis por eu estar aqui, por eu poder estar desenvolvendo um conhecimento, realizando os meus sonhos. E eu entendo também que às vezes essa ausência do pai, a gente às vezes leva para um lado ou para o outro, me ajudou muito com essa questão de independência, de fazer por mim, de buscar, que eu sabia que eu não ia ter. Então, ou é o que você faz, ou você faz. Então, isso me ajudou bastante a buscar, a fazer. Estudei em escola pública, entendi que a educação era o caminho para fazer diferença na minha vida. Morei boa parte da minha vida dos 7 até
os 30 anos em uma periferia de São Paulo. Quem conhece até quiser pesquisar, Fazenda da Juta, até inclusive hoje até já tem monotrilho, era raro isso acontecer. E eu venho desenvolvendo isso, busquei pela educação como um caminho para mudar a minha realidade, sempre sonhadora, sempre querendo fazer coisas que eram impossíveis ou ninguém tinha feito na minha família, e eu venho desenvolvendo isso. Cara, isso é incrível. Eu vou fazer uma ponte de dois momentos assim, porque eu sempre fico muito curioso com essas coisas. Tá, de repente você é uma menina simples que vem se crescendo, que vem de uma periferia, que vai ali estudando, vai buscando. Aí de repente você tá, sei lá num programa de televisão falando sobre educação financeira. Como que é isso? Como é que foi a primeira vez pra você se sentir melhor? Mas, cara, Episódio, ele começou de um intercâmbio até. Eu tive uma experiência de um intercâmbio, que foi um dos meus sonhos, e quando eu realizei isso, eu falei, agora eu posso tudo. Porque se eu conseguir sair do país, se eu conseguir fazer pelas minhas próprias condições, eu entendi que nenhum sonho era impossível. E lá no Canadá, que eu fui para o Canadá, eu tive que desbravar uma questão que era da timidez. Então, estou falando com vocês, apareci na televisão, só que eu não falava, eu não me expressava, eu não comunicava. Até pelo meu trabalho, era muito mais pessoal, um a um, então eu não tinha esse diálogo, esse palco, então eu fui desenvolvendo. Então, o Canadá me ajudou, sem querer, a me colocar em situações para tirar um pouco essa timidez. Inclusive, participei de um vídeo lá da escola em inglês, que o pessoal quis que eu fizesse parte. Falei, mas como que eu vou fazer? E aí eu comecei a entender que ali foi o desbravar dessa comunicação que eu não sabia que existia, que eu estou entendendo que ela é importante dentro das nossas missões. E quando veio o primeiro convite para fazer uma entrevista, até pensei, esse pessoal é louco. Como vai me colocar numa TV ao vivo para falar de educação financeira? Na época era sobre conta de água, energia. Falei, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer lá? E se eu não conseguir falar? E se eu falar errado? E aí o que eu entendi? O não a gente já tem. Outra coisa, não posso perder oportunidades. Vamos ver, né, o que o universo reserva, vamos entender. E foi no camarim falando com a apresentadora, ela não sabia que era a primeira vez. Ela já foi me soltando ali sem perceber, me fazendo algumas perguntas. Então a gente já foi criando um pouco dessa intimidade e isso me ajudou no programa. Quando eu me vi no programa, eu falei: quem era aquela menina? Não falava nada, está no programa e a partir daí começou a vir outros convites, outras oportunidades e estamos desbravando esse universo da comunicação, do ensino dessa temática, que querendo ou não temos a necessidade, e aprendendo sempre. você sabe o que é legal? Dá uma impressão assim, quando a gente trabalha a questão do perfil comportamental, a gente pega os perfis mais extrovertidos e, obviamente, os mais introspectivos. Na ponta do perfil mais extrovertido, a gente vai ter a comunicação, o emocional, toda essa parte de expressividade. Na outra ponta, a gente vai ter mais o analítico, o detalhista, que seria a pessoa mais técnica. E por que eu trago isso para você? Porque você é como se você associasse duas extremidades que juntas elas têm uma força muito grande, porque o seu trabalho, de certa forma, tem uma parte estritamente racional, estratégica, cognitiva, analítica, né? E, meu, olha, sinceramente, você, a gente fez aquele curso juntos, nossa, já tem uns 6 anos, eu acho, né? E tem muita coisa que você falou naquela época que até hoje, sim, faz muito sentido, sabe? Tipo, e gravou. Então, você ter toda essa estratégia cognitiva e essa parte emocional, caramba, Cíntia, mas isso me parece vir de um processo de autoconhecimento, né? Como é que é essa parte para você? Olha, eu digo que eu me desenvolvi bastante primeiro técnico, a minha formação, querendo ou não, ajudou.
esse espelhamento da minha mãe também ajudou. A gente até trabalha nesse autoconhecimento falando que essa parte mais racional é muito mais lado, né, do homem, muito mais do aspecto masculino. Só que como a gente teve que desbravar tudo isso sozinhas, então a gente foi desenvolvendo, eu aprendi que era importante eu ter o recurso financeiro e usar a partir do momento que eu tenho esse recurso. Então eu sempre aprendi primeiro ganhar para depois usufruir dele. E eu fui fazendo disso. Eu sempre tive, até eu brinco, quando eu fui escolher a graduação, não tinha referencial, ninguém na minha família tinha feito graduação, minha mãe fez só até a quarta série, meus familiares não tinham nada relacionado a isso. Falei, o que, que eu vou fazer? E eu associei letras com número, qual a quantidade que tem mais, menos. Gostava da matemática, tinha uma facilidade com os números, com a interpretação deles e acabei entrando na área das ciências contábeis. Então, ter trabalhado esse aspecto, que ele é ao mesmo tempo racional, ao mesmo tempo interpretativo, ajudou a chegar nesse ponto de entender a lidar com essa ferramenta chamada dinheiro. E, em paralelo a isso, trabalhar esse comportamento dos meus desejos, das minhas vontades, daquilo que eu quero realizar, fazer para que eu traduza esses números, essas informações em algo material, algo que eu consiga evidenciar. Então, foi tanto um trabalho de realização pessoal, que eu ia vendo que o dinheiro tinha uma finalidade, que eu poderia utilizar para diversas realizações e até como um instrumento para que a gente pudesse desenvolver o nosso propósito aqui. E fui também, em paralelo a isso, mais para frente, buscar, sim, pelo autoconhecimento, desenvolvimento, ferramentas que pudesse ajudar a melhor entender a Cíntia e também as pessoas que eu pudesse me conectar e auxiliar elas também. Meu, você vai falando, aí eu vou pensando em umas coisas assim, porque eu acho que quando você entra nesse processo de autoconhecimento, principalmente na área que você trabalha, começa a vir uma questão muito forte, porque eu tenho a impressão, Cíntia, de que existe muita informação, vamos dizer assim, negativa, nociva seria a palavra, quando a questão é relação com o dinheiro. A gente costuma a dizer aqui no canal, quando a gente está falando de expansão de consciência, as questões que as coisas que estão fora, elas só estão fora, mas o que importa é como eu percebo essas coisas, porque obviamente cada um vai perceber de um ponto de perspectiva. O que me faz pensar que existem inúmeras crenças que atrapalham a gente, vou colocar assim, tá? Vou me colocando, na questão da relação com o dinheiro. Porque como é que é para você? O que você percebe nessa questão das pessoas se relacionarem com o dinheiro? Parece que tem muito merecimento, tem às vezes uma série de coisas, mas como que é a tua visão comportamental da relação que as pessoas criam com o dinheiro? Olha, eu diria que toda essa relação, se a gente for observar e até se auto-questionar, essas crenças, essa visão, começou lá na infância, no primeiro contato que eu tive com o dinheiro. Se a gente for observar o que, que eu fiz quando chegou algum dinheiro na minha mão, quando eu ganhei meu primeiro salário, quando eu ganhei uma mesada, ou quando eu ia com meu pai e minha mãe comprar alguma coisa, me davam o troco, qual era a minha atitude? O que as pessoas à minha volta faziam com o dinheiro e eu observava? Eu experimentava já uma relação e já começava a criar aspectos de como é lidar com o dinheiro. Então, começa essa minha atitude lá na infância, ela reverbera a minha vida inteira. Então, ele está muito conectado com esses exemplos, com essas atitudes, que eu preciso mudar o que a gente fala que é esses hábitos, esses comportamentos. Então, não adianta só a informação. Eu preciso conhecer quais são esses meus hábitos, essas minhas atitudes de hoje, até enxergar o que aconteceu lá atrás, para que eu possa mudar esse comportamento, trazer outros elementos para que eu comece a ter novas ações, novas atitudes. Exemplo, se lá na minha infância alguém me dava algum dinheiro, no meu primeiro salário,
eu peguei e gastei tudo, porque ou que me falaram que eu tinha que gastar, que era meu primeiro valor, ou eu já peguei aquele valor, já me deram o cartão, conta bancária, eu nem sabia como funcionava, fui lá e gastei. E aí, se a gente olha hoje, eu continuo com as mesmas atitudes. Então, eu não aprendi a lidar com essa ferramenta. Ninguém ensinou. A gente não teve esse conteúdo na escola, a gente não teve esse conteúdo em casa. Então, a gente precisa aprender, assim como aprende a falar, assim como aprende a andar, assim como aprende a escovar os dentes. Então, eu preciso aprender, porque é uma ferramenta. Então, essas crenças, essas atitudes, elas estão nesses hábitos que foram construídos e a gente precisa colocar novos hábitos. E isso vai fazer a diferença. Então, a gente precisa, sim, entender que esse dinheiro, ele é só um espelho das suas atitudes, do seu não conhecimento. Muitas vezes eu faço muitas coisas, Alex, e eu nem sei por que eu faço. Eu tomo algumas decisões por desconhecimento. Por exemplo, muitas vezes eu condeno dívida. E aí, quando a gente começa a entender educação financeira, a gente vai num nível de profundidade que eu começo a entender de verdade o que é dívida, para que ela serve. E a gente, às vezes, confunde a dívida com a inadimplência. E aí, só por essa confusão, eu deixo de saber usar melhor as minhas escolhas. Eu deixo de saber usar as ferramentas que estão à minha disposição. Pô, interessante isso que você falou, hein? Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão da diferença da percepção da dívida para a inadimplência? Em que situação, entre aspas, a dívida é positiva, se é que a gente pode dizer assim? Vamos fazer um teste aqui para todo mundo que está participando também. Alex, você entende que você tem dívidas, por exemplo? Eu entendo que eu tenho dívidas? Sim, entendo que eu Sim ou tenho não? dívidas. Sim. Tem. O que você poderia categorizar uma dívida para você assim, fácil? O que Sei seria lá, uma dívida? Um exemplo de uma fatura do dívida. cartão. Perfeito. Além da fatura do cartão, seria alguma outra coisa? Sei lá, tipo, entraria tipo, coisas do tipo água e luz, aluguel, essas coisas todas? Sim. Muitas vezes eu não entendo que água e luz é dívida. Eu não entendo que a fatura do cartão é dívida. Eu só olho dívida. Chegou a minha conta, eu não paguei, isso é dívida, porque eu Tá. não consegui pagar, eu não consegui honrar. Só que isso, na verdade, é inadimplência. A gente tem duas estruturas. Dívida, que ela está aqui no meio. Tudo que eu compro, tudo que eu adquiro hoje e pago hoje, não é dívida. Tá kit, tá tudo em dia. Tudo que eu adquiro hoje, vou pagar amanhã, vou pagar daqui uma semana, vou pagar daqui um mês, vou pagar parcelado. É dívida. Não importa. Porque o que é a dívida? É eu ter um crédito. É alguém acreditar em mim de uma tal forma que eu já cedo o serviço, eu já cedo o produto e deixo a pessoa me pagar lá na frente. Então eu tenho que entender que dívida é acreditar, é dar crédito. Olha que interessante. Quando a gente começa a Poderoso. mudar o significado. Então, se eu tenho dívida, é porque tem pessoas que acreditam em mim. Às vezes mais do que eu mesmo. Porque me deu o crédito. Por exemplo, a nossa água. Por que a água é dívida? Você vai lá, instala um relógio na sua casa ou no seu apartamento. A companhia lá de energia, ela deixa aquele relógio e fala assim: olha, você pode usar a sua energia. Nessa data aqui próxima, eu vou vir aqui com um funcionário meu, ele vai ler o relógio, a gente vai emitir uma fatura e ainda eu vou te deixar mais alguns dias para você pagar. Ou seja, você usou, que nem a gente está usando agora a energia, a internet. Estamos usando e não estamos pagando. E aí eu vou pagar lá na frente, quando chegar a fatura, vai ter uma data de vencimento.
Só que até o momento que eu for pagar aquela conta, eu continuo usando, que vai vir numa próxima fatura. Então, o nosso sistema hoje, se a gente for olhar a forma que estamos estruturados, não tem como eu dizer que eu não tenho dívida. É quase impossível. E aí, quando chegar esse vencimento, então toda dívida que eu tenho, que eu comprei, que eu adquiri, que eu estou usando, principalmente os serviços do dia a dia, vai ter uma data. Uma vez que eu consumi, não paguei, é uma dívida que a gente chama adimplente. Está em dia, está dentro do prazo combinado. Chegou o vencimento lá, que é dia 23 de abril. Não paguei no dia 23. Vou pagar no dia 24. Vou pagar no dia 25. Não vou pagar. Passou do dia 23, eu não paguei. Aí sim, aquela dívida adimplente se torna inadimplente. Então, o problema não está na dívida. Como que eu faço uma dívida? Comprando, consumindo. Então, aonde que a gente tem que trabalhar? Não é no efeito, que a dívida já é consequência da atitude, da decisão. Eu tenho que trabalhar antes, na causa, na compra. Por isso que a gente fala dentro da educação financeira que eu posso sim fazer escolhas, que eu posso mudar. Porque a partir do momento que eu compro, a partir do momento que eu consumo, eu tenho atitude, eu sou o agente da mudança. E a dívida, se ela está aparecendo, se ela está sendo uma situação ruim na minha vida, porque a dívida nem é boa nem ruim, é a forma que eu utilizo ela, é porque alguma atitude, alguma escolha que eu fiz não foi adequada, não foi planejada, não foi organizada, foi no impulso, não foi pensada. E ela está só reverberando uma decisão já tomada. Putz, Cíntia, eu vou te falar uma coisa, assim, bem de coração. Escreve o que eu tô te falando. A gente ainda vai fazer um treinamento juntos. No nível mais profundo do profundo de cura emocional interior e ao mesmo tempo de reorganização e realinhamento de crenças com relação à parte financeira. Porque olha que simples o que você trouxe e ao mesmo tempo que poderoso isso. Porque na verdade a gente sempre vai ter dívidas, até você me fez lembrar um palestrante chamado Hélio Couto, e o Hélio Couto ele fala que cartão de crédito tinha que chamar cartão de dívida, e agora você realmente diz, e tá certo, é um cartão de dívida na verdade, não é um cartão de crédito, né? Seria se o banco te desse realmente, não te emprestasse, né? Ou se disponibilizasse. Só que olha que interessante, porque aí a gente vai percebendo como que essa questão emocional, ela vai afetar muito o processo. Eu lembro quando eu estava estudando ainda a parte comportamental e a gente começou a ver essas simbologias do inconsciente com o consciente, né? Simbologias do tipo de eu sinto uma falta dentro de mim, que pode estar relacionado com uma questão afetiva, e eu tenho que ter uma ação de trazer para dentro, de completar, né? É aqui que vai causando, na verdade, muitas compulsividades. E a de compra também entra dentro disso, porque verdadeiramente, se a gente pensar em termos práticos, uma ansiedade sai muito mais cara sem ser tratada do que pagando o terapeuta. É porque ela rouba a tua capacidade de raciocínio e te joga em gatilhos que aí você estava falando e por isso que eu fui associando. Vão gerando com que a pessoa gere essas dívidas, mas que não tem uma visão sistêmica. Elas atendem uma vontade imediata, emocional, mas que dali 10 minutos é aquela sensação. A pessoa deve parar e falar, putz. Exatamente. Alex, nesse caso, e por isso que é importante a educação financeira, porque ela te traz, eu acho que a primeira coisa é consciência, né? Clareza. Porque muitas vezes eu não sei mesmo, não tenho conhecimento e tá tudo bem, eu preciso aprender. A segunda coisa que ela traz, que eu acho que ajuda bastante até para lidar com esse nosso emocional, porque falar de dinheiro, lidar com dinheiro é emocional, não é racional. E aí, por isso que a gente precisa ativar o lado racional, trazer ferramentas, instrumentos que me ajudem nessa organização e até nesses momentos que eu estou muito emocional, estou muito ansioso, eu tenho instrumentos que me ajudam, mesmo que eu saia às vezes de um controle,
de uma situação, mas eu consigo ir até certo ponto. Porque eu tenho limites, eu tenho situações que eu coloco de atitudes, de regras, que vão me balizar. Então, não preciso também me podar, mas eu posso trazer elementos, instrumentos que me ajudem nesse processo. Isso é interessantíssimo, porque realmente, verdadeiramente, a gente vai para o mesmo ponto, que é a autoconsciência. Tudo, eu vejo assim, Cíntia, olha que interessante, porque obviamente a minha visão, ela não tem a visão que você tem no sentido de toda a educação financeira. Mas quando eu olho para o comportamental, e talvez seja uma situação muito parecida, imagina uma pessoa que de repente está naquele movimento que ela está com muita dívida, que ela está muito preocupada, que isso está influenciando a mente dela, que ela já está entrando num estado em que ela está vivendo para pagar contas, ela está sempre correndo atrás. A gente não precisa analisar muito essa pessoa para saber que a autoestima dela está no chão, que ela está sendo dominada pelo emocional, o que deixa ela mais refém de gastos, porque ela vai ter fugas, né? Então, mesmo que fosse uma pessoa que estivesse num colapso desse, num relacionamento, que é um outro tema, o que eu faria no primeiro momento? Traria para ela a questão, e aí vem de uma influência tua, de ter um diagnóstico racional do que está acontecendo, para saber por onde começar, e entendendo o tempo que isso levaria. Porque acho que aqui é que é muito complicado quando a pessoa ela coloca tudo dentro de uma coisa só e quer tomar uma ação que faça assim, pluf, e aí ela não começa, e a coisa parece que vai tomando forma. Né? Quando você atende, você sente isso, que primeiro passo, a pessoa, de repente, ela tira a emoção, racionaliza. Quanto você ganha, quanto você gasta, o que dá para fazer, o que não dá, o que vai cortar. E uma coisa também que é importante, na verdade. Você sente que as pessoas têm muita dificuldade de fazer renúncia nesse momento? Bom ponto. Geralmente, o que acontece? Quando eu estou nessa situação ansiosa, muita dívida, muita questão, o que eu quero, na verdade, não é resolver as dívidas. Eu quero sair dessa situação para continuar a minha vida do mesmo jeito. Eu não quero mudar. Só que as dívidas, de uma certa forma, está me chamando a atenção que eu preciso mudar. Que não dá mais. Que assim não funciona. Então a gente até tem que olhar com carinho nesse sentido. Falou, é um sinal, é um alerta, é um aviso para parar, observar, entender e saber que você não precisa também resolver tudo. E aí é um outro ponto. Muitas vezes, quando eu quero resolver tudo, eu quero fazer, eu não quero ficar inadimplente, que tem esse medo da inadimplência. Porque é ruim, porque falaram isso, mas eu nem entendo o que é inadimplência. E aí eu quero fazer acordos, eu quero resolver aqui, porque eu não quero pensar nisso, eu não quero ter responsabilidades. Eu tomo decisões que vão mais prejudicar, que vão mais fazer com que aquela dívida aumente ainda mais e que, na verdade, eu só estou colocando ali, sabe aquela sujeira, às vezes, debaixo do tapete? Vou acumulando, vou acumulando. Só que quando menos eu espero, aquele tapete vai levantar, vai estar uma bola ali. E eu vou ter que parar. Só que o que eu tenho que fazer? Tá dando já algum ruído, tá dando alguma situação. Para, sabe que tudo que você tem hoje, seja dívidas, seja que situação for, você não fez em um dia. Foi uma construção. Se você não fez em um dia, se você está fazendo essa construção, você também não vai resolver em um dia. Tem que ter. Isso é importantíssimo e geralmente a gente não tem nessas situações. Paciência. É importantíssimo, porque senão eu tomo decisões equivocadas. Então, quando eu tô nesse mar, nessa revolta de não quero ter responsabilidade, eu não quero resolver, eu quero viver minha vida sem pensar, sem planejar, fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Só que a gente tem que saber que tem responsabilidade. O dinheiro nos chama para a responsabilidade, porque todo valor que chega à nossa mão, independente do valor que seja, ele tem como um dos instrumentos, até como você fala que é energia, para nos servir como um instrumento para que a gente possa fazer o nosso propósito aqui nesse planeta. Eu, você, cada um de nós aqui não estamos aqui à toa.
Cada um tem uma missão, tem um propósito. E o dinheiro chega até nós para que a gente possa realizá-lo. Só que nessa jornada, nesse caminho, a gente vai desviando aqui, vai desviando para o outro lado e não vai dando bom uso desse recurso. Só que eu não dou bom uso. Como que eu vou estar aberta? Como que eu vou estar receptivo até receber mais que eu tenho direito, eu mereço para poder fazer aquilo que eu vim fazer? Se eu não sei lidar com aquele R$ 1, se eu não sei lidar com aqueles R$ 100. Então eu tenho que começar a entender que eu tenho que dar valor a cada moeda, a cada real que passa pela minha mão, porque da mesma forma que eu faço com esse, eu faço com 1 milhão. E aí eu vou estar desperdiçando, não é dinheiro, é tempo. Porque a gente está trocando o quê? O nosso dia. Por isso aqui. E está destruindo de uma forma que a gente nem quer ver. Olha que absurdo, eu não quero enxergar. Então, por isso, quando você fala, que até guardou isso, que é importantíssimo, eu preciso fazer um diagnóstico. Porque se eu não fizer um diagnóstico, como que eu vou saber para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? Que decisão eu vou tomar se eu não sei como eu estou? Qual é, a gente fala que é esse 360 da minha vida, não é só as dívidas. Eu tenho que olhar o meu comportamento na hora que eu estou comprando. A minha decisão ali, ó. Por que que eu compro A e não B? Por que que eu compro no crédito e não no dinheiro? Por que que eu comprei à vista e não parcelado? Ou por que comprei parcelado e à vista? Eu começo a enxergar para, a partir desses comportamentos, não é do gasto em si, mas do comportamento que está me levando ao consumo, a poder buscar estratégias, a ver o que eu preciso ou não mudar. E assim fazer escolhas, fazer decisões que vão me levar a um dia, quando eu não mais aqui estiver, olhar para trás e falar, eu cumpri o meu propósito. O que eu tinha que fazer nesse planeta, eu fiz. E todo o recurso que eu recebi, toda a oportunidade que chegou até mim, foi para que eu pudesse desenvolver esse trabalho. Eu não quero chegar ao final da minha vida, dessa minha trajetória que a gente não sabe quando vai acontecer, e por isso que a gente não pode ficar parado, esperando. A gente tem que agir, porque pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, a gente não sabe. Só que cada dia vai contando um pouquinho mais dessa nossa trajetória. Então, o que que eu quero de fato? O que que eu estou fazendo? Como que eu estou usando, não é meu dinheiro, o meu tempo? E aí a gente começa a dar um valor diferente. Nossa, isso é muito legal, meu, que você trouxe. Aliás, eu tenho que dizer uma coisa com todo respeito. Para aquela menina tímida, você, hoje em dia, você está uma sem vergonha profissional, no bom sentido da palavra, viu? Você está mandando bem, você está falando super bem. Gente, dá uns coraçãozinhos para ela, que para mim não aparece a opção de coraçãozinho aqui. Porque, meu, que legal, tipo, você foi numa camada bem profunda agora, Cíntia, e eu acho que esse é o cerne da coisa. Desde que a gente se conheceu pra cá, eu passei por duas experiências de quebra. Então, assim, meu, eu tive muita maturidade em entender como lidar nessas situações, porque eu sempre acreditei muito, Cíntia, que o fora é reflexo do dentro. E quando de repente a questão ela vinha como financeiro, primeira coisa você tem a ideia que é o financeiro, porque isso começa a gerar muitos gatilhos na gente, preocupação, ansiedade, medo, você começa a ficar numa situação de incerteza, isso mexe com a sua vulnerabilidade, isso mexe com o seu ego, isso começa a afetar, você começa a perceber que realmente você acha que não, mas você se define às vezes pelo número que tem na sua conta. Então, o primeiro processo que foi mais dolorido, mas foi muito proveitoso, foi o processo de conseguir me identificar independente disso tudo. Por quê? Eu lembro que 2015, acho que 2015, 2014, 2015 eu quebrei. Tipo, eu passei os meses posteriores, mas às vezes eu nem sei se eu quebrei mesmo, ou se era mais uma ideia de ter quebrado, que isso é meio louco que eu vou te dizer, mas na prática, o que que eu percebi? Por exemplo, eu fiquei, tipo, 8 meses, quase um ano, pagando, tipo assim, 6 pau de cartão de crédito com a ideia que eu não conseguia comprar um carro. E não Entendi. comprei, obviamente, entende? Então parece que quanto mais via aquele sentimento de falta, Cíntia, mais inconscientemente a minha ideia de desvalor pro meu dinheiro era muito grande. Então o dinheiro podia até chegar potencializado, mas quando ele chegava parecia que eu fazia assim com ele. Exato. Sabe, é muito louco isso. Eu comecei a fazer umas coisas esquisitas que deu muito certo, sabe, Cíntia?
eu comecei a pensar num sentido contrário, porque nesse estado você começa a ter medo de pagar conta. Tipo, dia 20 é tipo um terror, tá ligado? Tipo, é literalmente uma sensação de uma guerra onde você. Quando eu conseguia bater um oponente grande, tipo, já estava na data do próximo oponente e assim eu ia, de oponente a oponente. E para que ter vida no meio disso tudo, sabe? Você vai atropelando tudo. Quando começou a cair a ficha, eu falei, cara, eu vou canalizar isso diferente. Eu vou pegar aqui a conta de luz, a conta de água para fazer o pagamento. Sempre o gatilho inicial era o quê? Pô, se eu vou fazer o pagamento, eu vou ficar sem, né? Vou tirar daquele dinheiro, aquela coisa, putz, pudesse pegar esse dinheiro para uma outra coisa, mas... E aí eu comecei a ver que eu tava colocando muita energia de falta nisso, sabe? Eu comecei a tentar pensar por um outro lado. Eu falei, cara, mas espera um pouco, tipo, e se eu pensar diferente? E se eu pensar que, na verdade, quando eu tô pagando uma conta, eu não tô perdendo um dinheiro, na verdade, eu tô fazendo uma contribuição para um fluxo, porque tem pessoas que trabalham nessa empresa que vão receber esse dinheiro de uma certa forma, e graças a eu pagar essas contas, essas pessoas podem se manter empregadas e as famílias dela. Então, já que eu vou ter que pagar mesmo, pô, por que eu não pago com prosperidade? Sabe que, na verdade, eu senti isso, e eu acredito que talvez você já tenha sentido também. Eu senti uma vez que foi muito estranho e muito desconfortável quando um cliente meu me pagou com dó. Você já sentiu isso? Que a pessoa te paga não querendo te pagar? E não sei como é que é você, mas para mim, quando vem assim, já são processos que eu sei que vão ser desafiadores, porque ela tá com medo e ela não valoriza. E eu falei, cara, eu não quero, tipo, gerar essa energia de dinheiro para as pessoas com esse sentimento de desvalor, sabe? Já que eu vou ter que pagar, que eu coloque uma associação de entrega, de prosperidade. Exatamente. Eu acho que o que você sentiu, a maioria das pessoas que vivem nessa situação acabam tendo essa percepção, meu, tô perdendo dinheiro. Só que é bem engraçado ao mesmo tempo, porque da mesma forma que eu estou gastando, e aí a gente só enxerga de fato algo na hora que eu estou pagando, desembolsando. Só que esse desembolso ele não aconteceu ali. Ele aconteceu antes, só que eu não percebi. Que foi no momento que eu estava usando o serviço, o produto, o que for. Então, por exemplo, pegar aqui como você trouxe a fatura lá do cartão de 6 mil. Não foi naquele momento que você estava pagando os 6 mil. Foi antes. Só que você estava num processo, e a maioria das pessoas estão nesse processo, às vezes, tão automático, tão inconsciente, que ela gasta, ela usufrui, só que ela não aproveita. Ela não percebe o que ela está consumindo, o que ela está comprando, o que ela está vivendo. E aí, na hora que tem o desembolso, como ela não associou, ela não enxergou de fato o uso, então ela não percebeu como ela gastou de uma forma, às vezes, até automática, ou seja, ela gastou com coisas que na verdade não tem valor, porque se tivesse ela teria essa outra visão de que, nossa, olha o que eu estou gastando aqui, que da hora, vou fazer uma associação boa agora. Quando eu fui para o Canadá, meu, tava preocupação zero, porque eu guardei dinheiro para aquilo. Eu tirei o dinheiro da minha poupança, na época eu não fazia outros investimentos, guardei dinheiro na poupança, tirei. Mas não foi aquele tirar, nossa, tô zerando a minha poupança, porque dependendo tem esse sentimento, nossa, eu vou zerar minha poupança, vou, não, eu tô indo realizar um sonho. Meu, eu vou lá, eu gastei com gosto. Eu fui, eu fiz, e aí quando eu estava lá, eu aproveitei. Sabe quando você tem aquela sensação, falei, nossa, vale a pena. Quero gastar mais com isso, com essa experiência, porque viveu intensamente aquele item que foi construído, foi desenvolvido ao longo de um tempo. Então, o que a gente precisa observar? E aí a educação ajuda muito. O que eu quero de verdade? Vamos pegar o seu exemplo do carro. Você não trouxe o seu carro de verdade. Ele estava só ali, ó, no mundo das ideias, mas longe. Você não materializou. Você não trouxe para a vida real no sentido de, meu, mesmo que eu não Digital, né? tenha hoje, quanto custa esse carro que eu quero?
Qual a cor desse carro? Quantas portas? Tem airbag? Não tem? É automático? É manual? Qual a marca? Mesmo que eu não tenha hoje, eu não tenho um real, não importa, mas é já se sentir realizando. E aí, quando eu começo a fazer isso, eu começo a trazer para a realidade. Então, a educação financeira ela traz uma coisa que é muito preciosa, que é esses nossos sonhos, esses nossos desejos, essas nossas vontades, que vai fazer com que eu comece a equilibrar essas minhas dívidas, esse meu consumo imediato, para aquilo de fato que faz diferença na minha vida. Então, vamos pensar um engenheiro, o arquiteto, ele primeiro tem a ideia da casa, do apartamento, do prédio, não está pronto. E quando ele vai vender lá numa imobiliária, numa construtora, ele vende o prédio pronto? Ele vende a maquete, o desenho, não tem nem fundação, não tem tijolo. Ele está vendendo o sonho, o projeto. Nem sabe se vai dar certo. Então ele já está acreditando. Então a gente precisa acreditar, sonhar. Olha o crédito de novo aqui. Aí a gente acredita somente no outro que está me dando dinheiro, dando um empréstimo, e não na gente, em construir os nossos projetos. Então eu quero fazer lá meu carro, eu vou lá, vou testar, vou fazer um test drive, vou já sentir. Ai, Cíntia, mas aí eu vou ficar com vontade para ficar com vontade mesmo. Agora vamos planejar, vamos organizar. Quando você quer esse carro? A gente não põe prazo. A gente precisa pôr prazo nos nossos sonhos. A conta não tem prazo para pagar? Não chega que nem se falou a dor lá do dia 20? Eu tenho que ter no dia 20 o prazer de separar, ó, esse dinheiro, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ó, as minhas horas, a minha dedicação, o meu acordar tem um propósito, não é para pagar conta. Pagar conta é bom também, porque eu usei alguma coisa legal, interessante, mas o meu trabalho, as minhas horas, estão indo lá para aquele meu carro, estão indo para minha viagem, estão indo para o meu apartamento. Então eu já vou vivendo, eu já vou construindo. Guardei já um valor. Opa, esse aqui já é o meu primeiro pneu. Ó, esse aqui é o segundo pneu. Ó, aqui já dá as portas, já dá o capô, já dá para fazer a pintura e daqui a pouco, ó, carro pronto. Só ir na concessionária e comprar. Olha o prazer da construção. A gente não vive essa construção. Cara, isso é demais. Você me fez lembrar Deepak Chopra nas Sete Leis Espirituais do Sucesso, que ele fala que em uma das leis, ela tem a ver com fluxo de dar e receber. E ele até usa esse exemplo do dinheiro, né? Então, na verdade, o que você mostra é que existe uma forma saudável de fazer este fluxo, porque aí é que tá, muitas vezes a pessoa acha que, eu pego tudo, gasto tudo. Não, não tem a ver com isso. Mas tem a ver que você tem que entender que tem uma parte que é a sua reserva, a sua segurança, a sua construção, e tem a parte do fluir. Porque senão você fica vivendo em prol daquilo, né? Tipo, assim, de patinhas, vai juntar lá a caixa forte, mas tá lá, aquilo não te gerou nenhum tipo de vivência, de experiência, foi só um acúmulo. Né? E isso acho que é muito complicado. Porque todo o tempo que você vai estar trazendo, Cíntia, tudo isso que você nos traz é muito profundo. Por quê? Porque essa questão do acreditar, ela é muito, muito poderosa. Eu não entendia anteriormente aquela frase que diz que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Eu comecei a refletir de uns anos para cá que, na verdade, essa questão de sermos do tamanho dos nossos sonhos é porque quanto mais você acreditar na sua construção, maior vai ser a sua obra. Porque você terá tempo para se dedicar a essa questão. Você entende o processo que isso significa, você entende que, de repente, a manifestação hoje é para uma bicicleta, amanhã é para um carro, amanhã é para uma casa, depois é para uma empresa, depois talvez seja para algo maior, mas não uma coisa pela coisa. Ela sempre tem um sentido que parece que é mais valioso do que ela em si, e parece que nesse sentido movimenta a energia financeira, né? Movimenta a energia do dinheiro. Mas eu sempre volto para essa questão. Eu acho que, de uma certa forma, a gente cai no automático porque nós estamos desacreditados. Pelo menos é como eu me via nesse momento, sabe? Aquela situação, para mim, naquele momento, ela era maior do que eu, Cíntia. Era como se eu me visse, tipo, você não pensa isso, mas eu via, tipo, coitado de mim, eu sou tão pequeno para tudo isso.
Então eu fiquei passivo. Eu não vou para cima do problema. Entende? Eu fico, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu consigo um empréstimo? Na verdade, sabe o que eu fui percebendo nessa época? Que muitas vezes usar o cartão de crédito era procrastinar. E por que eu falo isso pra você? Porque eu só jogava lá pra frente. E às vezes eu me pegava, pô, mas será que eu preciso disso daqui agora? Será que de repente. Às vezes eu tinha o dinheiro na conta, Cíntia, mas fui usar o cartão. Aí eu comecei a falar, cara, isso aqui é insegurança. Porque, espera um pouco, por que que eu só vou ficar jogando minhas contas lá na frente, sendo que muitas coisas eu posso fazer agora? Será que eu quero fazer mesmo? Aí eu lembrei que eu digo muito tempo para os meus clientes nas palestras, e é algo que eu acredito que para mim também funciona. Eu fui percebendo, Cíntia, que tempo e dinheiro, na real, a gente tem para aquilo que a gente considera importante. Porque quantas vezes a pessoa vinha para fazer um processo de coaching na época, aí falava, ó, R$ 3.500 o processo. Putz, é caro, né? Só que o iPhone dela custava 7 mil. Então, pera um pouco, o que que é caro, o que que é barato? Exatamente, eu acho que essa questão, né, do caro e barato, na verdade, não existe, né? É eu que vou ter essa relação, eu que vou fazer esses comparativos, aquilo que eu quero de verdade. E quando a gente fala dessa questão desse acreditar, de materializar, mesmo que eu esteja nesse looping de dívidas, de consumo, de crédito, parece até estranho eu falar, como assim tem que sonhar? Como assim eu vou conseguir se eu estou fazendo tudo isso? E é exatamente isso que vai te tirar dessa situação. É exatamente isso que vai te trazer uma motivação, vai te trazer uma luz no fim do túnel de mudança. E aí, uma outra coisa interessante também, quando a gente fala dessa questão que você trouxe, né? Às vezes eu jogo para frente, eu vou empurrando porque eu não quero resolver agora. Eu não quero ter a responsabilidade. E quando eu não realizo sonhos, sabe o que acontece, na verdade? Porque eu tenho uma percepção que o sonho não é eu que escolho o sonho, são os sonhos que me escolhem. E se são eles que me escolhem e eu não realizo, eu não busco estratégias, eu não busco caminho, uso a dívida como vitimização para que eu não prospere, para que eu não faça aquilo que eu deveria fazer, na verdade, eu estou me colocando numa situação de que eu não quero fazer aquilo que eu vim fazer. Não importa qual é o sonho. Cada um tem, e não existe julgamento do sonho, se é barato, se é caro, se é difícil, se é fácil, se é material, se é social, porque cada um tem. E a gente precisa entender, às vezes, parar, pensar, mas o que eu queria, às vezes, lá quando criança? E eu tinha essa vontade, eu fui deixando, fui entrando no automático. Vamos resgatar, porque talvez ali está o seu propósito, o seu desejo. E cada coisa que você vai realizando, mesmo que pareça pouco, começa a fazer essa construção, vai te dando gás e te preparando para estar aberto a oportunidades que, às vezes, mesmo sem ter dinheiro, vai aparecer situações, pessoas, trabalhos que vão te ajudar nessa construção. A gente tem que entender que o nosso trabalho, seja ele qual for, para uma organização, algo público, algo empreendedor, de um próprio negócio, não importa o meio, ele é só um instrumento também para você realizar o seu propósito. É enxergar o que eu estou fazendo ali. Eu estou fazendo ali não é para pagar conta, é para realizar meus sonhos. Então, ter esse equilíbrio, parte daquilo que eu ganho. Até porque quem me ensinou que eu deveria receber meu salário e gastar tudo de uma vez? Uai, por quê? Porque não me ensinaram que eu poderia sim pegar uma parte daquele valor, gastar no meu dia a dia com as minhas necessidades e tudo bem, e uma outra parte reservar para construir coisas maiores. Só que essa construção de coisas maiores demanda tempo e demanda mais dinheiro. Por isso que eu vou separando uma parte. Então, existe um equilíbrio de eu não só viver o hoje e nem só viver o amanhã, ou seja, só guardar, guardar e deixar de ver. Então, tio Patinhas não está na educação financeira.
Porque não é isso que a gente prega, não é isso que a gente ensina. Ele é só um instrumento, o dinheiro, para que eu possa realizar. Uma vez tendo o valor lá do que eu quero, do meu carro, vai e usufrui, vai e vive aquela experiência, vive aquele sonho intensamente. Nossa, isso é muito bom, porque me parece você falando que é como se a gente fosse para um outro patamar no sentido de estado de consciência mesmo. Eu acho, eu sinto que o mais desafiador sempre é o começo, porque me parece, até se eu olhar pela questão mais comportamental, a essência da crença ela vai ser, ela tem que ser muito inabalável nesse sentido, né? E daí quando você fala assim, olha para os teus sonhos, talvez a gente pudesse usar um outro termo que vai dizer a mesma coisa. O que a sua alma pede, né? O que você sente que nasceu para ser, para expressar? E é aqui que eu faço uma associação muito grande com a questão do autoconhecimento, da educação financeira e do sucesso no sentido integral da palavra, seja prosperidade de relacionamentos, de dinheiro. Porque a partir do momento que a pessoa ela vai expandindo a consciência naquilo que ela realmente gosta de fazer, ela vai desenvolvendo habilidades diferenciadas. E aí é como você trouxe. Primeiro, olha que interessante, porque a gente trabalha, muitas vezes as pessoas trabalham em termos de empresa, eu trabalhei 10 anos em empresa, mas naquela época, só no finalzinho que eu tive a consciência de que mesmo quando eu trabalho para uma empresa, eu sou um vendedor de serviço a todo tempo. E eu tenho que entender que esse serviço ele tem que ter um diferencial. Só que muitas vezes, por a pessoa ela está muito mais com percepção no externo, ela se define pelo ambiente externo ao invés de fazer uma influência e uma transformação nesse ambiente. Porque, como você disse, de repente eu estou ali numa empresa. De certa forma, o meu caso eu comecei a dar treinamentos na empresa. Mas conectou com o que você falou do sonho, porque de repente eu senti que eu tinha nascido para isso. Eu gostava muito de estudar, e isso me dava prazer. Era fácil fazer isso várias horas por dia. E depois eu tinha muita coisa para conversar. Pô, vou dar aula, velho. Vou fazer o quê? Tem que conversar com as pessoas. Para mim eu não sei, tipo, eu não sinto que eu estou trabalhando aqui agora, entende? Talvez eu esteja, se eu for olhar para o sentido literal, sim, o meu trabalho hoje é um livecast, mas o sentimento de estar aqui, putz, olha que da hora trocar essa ideia contigo, porque você vai falando aí, vai abrindo vários campos assim de insights e de curiosidades mesmo, porque o trabalho que você faz, ele faz uma ponta com dois campos muito importantes, ou seja, a pessoa ela começa a fazer um processo às vezes que ela talvez te procure achando que a questão é financeira e sai com autoconhecimento. Cara, isso é incrível. Exatamente. Eu acho que essa relação, ela tem total sentido. A gente começa a entender quando a gente tem essa chavinha, né? Que na verdade eu não trabalho para o outro, eu trabalho para os meus desejos, para os meus propósitos. E quando eu enxergo isso, a minha atitude, independente do local, é diferente. Vou trazer até uma reflexão aqui. Quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, eu fui jovem aprendiz, até gosto dessa terminologia. Falei, uma vez jovem aprendiz, sempre aprendiz, porque a gente está sempre em aberto. Eu fui contratado para trabalhar num determinado setor de recepção, atender telefone, PABX, tal. Só que tinha hora que não tinha ligação, não tinha ninguém para receber. E eu me coloquei à disposição, falei, eu tinha um prazo de trabalho. Eu sabia que eu tinha uma data para terminar. Na época, o jovem aprendiz podia ficar até antes de completar 18 anos. Então, você, 2 dias antes de fazer 18 anos, você ganhava a saída da empresa. E eu falei, meu, tenho a oportunidade de conseguir entrar aqui de jovem aprendiz. O que eu puder fazer aqui para aprender? Eu não fui lá olhando que eu estava ganhando um salário. Eu não fui olhar que se era pouco ou muito, se eu estava fazendo mais ou menos. Então, o que Cíntia, entendia como uma experiência. Eu falei, eu não sei para onde eu vou depois, mas eu quero abraçar o tempo que eu tenho aqui para aprender. Então, eu trabalhei na recepção, atendia telefone, batia na porta dos departamentos à tarde. Vamos apagar, tem alguma coisa que eu possa aprender, que eu possa fazer? Contabilidade, departamento pessoal. Então, eu andava nos setores e ninguém falou para que eu fizesse isso, não estava nas minhas descrições, só que eu senti que se tinha pessoas ali que estavam trabalhando e eu poderia de alguma forma aprender, eu agarrei a oportunidade. Então, é a gente olhar o nosso trabalho,
aquilo que a gente faz como um ambiente de aprendizagem, como um ambiente que aquele dinheiro que eu vou estar recebendo ali, ele vai ter uma destinação. Então, por exemplo, aí eu falei, minha mãe não podia me pagar curso nenhum. Então eu falei, o que eu posso usar desse dinheiro? Eu vou pagar aqueles cursos que minha mãe não pode dar. Então eu já tinha um destino, eu já sabia o que eu ia fazer com aquele recurso, onde que eu iria canalizar. Uma hipótese aqui do que aconteceu. Minha mãe não tinha como me comprar lá o que eu queria, um computador. Eu comprei meu computador. Na época não tinha. Então, você vai buscando o seu trabalho como ferramenta de realização dos seus caminhos. Ah, tem oportunidade de crescer aqui? Não tem? Vai buscar onde tem. Não fica lamuriando, reclamando, trazendo energia negativa. Busque o que eu posso fazer, aonde eu posso. Tem oportunidade se a gente se colocar nesse movimento, se a gente se colocar aberto e entender. Quando eu for lá buscar um trabalho ou uma nova oportunidade, eu não vou lá pedir salário. Eu não vou, ó, preciso aqui. Não, ó, eu tenho esse projeto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí as coisas vão se conectando, vão aparecendo e a gente nem percebe. É verdade, Cíntia. Por isso, realmente, eu acredito nessa questão que o dinheiro, ele é energia. Eu fico vendo como é interessante uma pessoa com a mentalidade pobre pode ganhar milhões e é só uma questão do tempo que ela vai levar para gastar aquilo. Porque ela não vai ter, ela vai ser dominada pelo ego, ela vai ser dominada pela vaidade, ela vai querer extrapolar tudo, sem pensar que tudo aquilo que ela está adquirindo vai exigir um padrão para ser mantido. Padrão esse que ela não vai ter, porque de repente ela ganhou ali que seja vai, 1 milhão, mas ganhou uma vez na vida morte. Não vai ter 1 milhão todo mês para manter tudo aquilo que ela tá, mas sem visão. Meu, daqui a pouco ela vai ter que vender tudo e comprar lá o lugar de novo, bem simples, do lado onde ela já morava. Quando, de outra forma, quando a pessoa ela consegue se valorizar, ela pode começar sem R$ 1, mas ela tendo esse senso de valorização interna, é o que você falou, isso altera a percepção. Então, de repente, você estava lá trabalhando e podia falar, meu, não tem nada para fazer, eu vou ficar sentado aqui mesmo. Mas quando você está buscando alguma coisa, o servir ele naturalmente invade a nossa vida, né? Porque você não quer se sentir inútil. Você quer servir. E isso não tem a ver com as pessoas abusarem de você, isso tem a ver com você. Oh, caramba, eu posso servir o pessoal da contabilidade ali, e nesse servir eu estou aprendendo como que eles fazem ali, e aí eu vou servir o outro ali, pô, estou aprendendo também. Ou seja, na verdade eu tenho um laboratório, o que eu posso ter várias experiências e ver de repente se alguma delas eu até me identifico. Eu senti esse sentimento um pouquinho antes de sair da Gol também, quando começou a cair as fichas, eu falei, caramba, eu tenho uma empresa gigante aqui que se eu quiser falar, olha, eu quero ir no marketing conhecer. E o que era mais interessante? As pessoas ficavam muito felizes de receber. Você fala pro cara conhecer o seu setor, o cara fala, sério, você quer conhecer? Pô, vem aqui, cara, claro, vai ser um prazer, a gente te mostra como funciona. Você fala, caramba, meu, é aquela coisa mesmo do Viktor Frankl, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, porque você vai realmente criando essas oportunidades na interação, na conexão com as pessoas, no network, mas principalmente naquela essência de valor que você tem dentro de você que não te identifica pelo estado externo e atual. Tudo é transitório, né, Cintia? Fiquei com uma curiosidade, você ficou quanto tempo no Canadá? Eu fiquei 6 meses. Como é que foi na sua percepção a diferença de relação do dinheiro do canadense para o brasileiro? Você sentiu algo? Eles têm uma interação diferente com o dinheiro, o trabalho, as questões todas? Tem. E eu acho que não só o canadense, mas muitos países, principalmente que eles vivem algumas coisas que nós não temos de clima, eles têm uma outra percepção comportamental que também reflete no aspecto financeiro. Por exemplo, o Canadá, principalmente, ele tem períodos do ano que é só inverno, que é fechado. Então, o que, que ele já começa a aprender nesse movimento? Que tem períodos que ele vai ter que fazer algumas reservas, que ele vai ter que ter recursos para passar por aquela fase, por aquele momento, e vai ter outros momentos que ele vai poder desfrutar e aproveitar bem daquele momento, porque logo vem outro inverno. Então, nessa questão cultural que nós, felizmente, até no Brasil não tem, só que quando a gente fala de comportamento é prejudicial,
A gente não tem essas mudanças bruscas, algo que a gente tem que já condicionar desde criança, esse comportamento. Ó, vai ter uma fase que a gente vai estar mais contido, vai ter uma fase que a gente vai poder aproveitar mais. E um outro aspecto também que conta bastante, principalmente na maioria desses países, Canadá, Austrália, tem uma outra percepção também, que é a forma de recebimento. Lá é semanal, aqui é mensal. Só que ao mesmo tempo sendo semanal, então ele tem uma visão também um pouco míope, né? Mais da semana. Só que ele sabe que dependendo até das atividades, ele vai ter que saber aproveitar bem aquele tempo de calor, de verão, para fazer o máximo, para o tempo que for de inverno, que talvez ele nem tenha trabalho, dependendo da atividade, ele vai ter que se manter naquele período. Então, a questão cultural, a questão do clima influencia diretamente nesses nossos comportamentos que vão reverberar também no aspecto financeiro. Então, foi uma das coisas que eu percebi. E aí que é interessante, às vezes a gente começa a tomar algumas atitudes e a gente não percebe aonde que começou, né? Os primeiros insights, as ideias. Mas eu lembro que essa minha busca até pela educação financeira, sem saber que era educação financeira, começou no Canadá. Porque tinha uma atividade lá, que eu estava no Canadá, eu falei, meu, eu sempre fui muito disso de curiosidade, de saber o que, que eu posso fazer, o que, que eu estou fazendo aqui. Eu nunca acreditei que a gente nasceu, casou, trabalhou, morreu e acabou. Tem alguma coisa, não estamos aqui à toa. E eu sempre fui muito de buscar isso. Falei, o que, que será que eu tenho que fazer? Eu já pensei várias coisas. Falei, não é, por exemplo, sei lá, um asilo, um orfanato. Tem alguma coisa. Então eu sempre tinha essa inquietação. Eu fui para lá e eu comecei a descobrir que tinha uma atividade profissional. Até eu pensei, eu falei, vai que eu fique por aqui também, né, para desbravar outros caminhos. E aí tinha a profissão de planejador financeiro. E eu achei interessante, comecei a partir de lá pesquisar sobre isso. Que aí eu fui caindo na educação financeira sem saber e encontrando essas ferramentas. Uau, que interessante isso. Porque as coisas vão se construindo de uma forma tão fluida, na verdade, né? Fiquei curioso agora. Me fala dessa parte mais profunda e filosófica sua. E que conclusão você chegou sobre vida, prosperidade, missão? Como que é isso para ti hoje? Olha, eu entendo que todas as nossas escolhas, todas as situações que em algum momento aconteceram na nossa vida, pelo menos foi uma das percepções que eu tive, elas não foram em vão. Ela teve um propósito, seja a situação, às vezes, que a gente entende, porque é tudo uma interpretação nossa, né? De como eu olho aquele fato, aquela situação, seja boa ou ruim, ela de alguma forma está preparando para aquilo que a gente de fato veio fazer, aquilo que a gente deve desenvolver. Então, por exemplo, se uma situação de alguém, vou pegar até meu exemplo, sei lá, não tive meu pai presente. Então, querendo ou não, esse aspecto me ajudou a criar essa independência, essa autonomia, de buscar pelos meus meios, por mim, por saber que eu não tinha ninguém ali que eu pudesse contar. Diferente de quem tem, às vezes, pode ser que talvez se eu tivesse meu pai, eu não ia buscar, eu ia me acomodar. Então, eu comecei a entender que a nossa vida, a forma que ela é desenvolvida, que ela é construída, ela tem seus aspectos para nos mostrar, nos dar já algumas pinceladas, alguns insights do que a gente tem que trabalhar, do que a gente tem que desenvolver, o que aspecto que talvez eu passei ou eu senti que eu tenho que usar daquilo como um despertar, como um caminho. Então, talvez eu vejo isso um pouco de eu ter essa habilidade de lidar com o dinheiro de alguma forma, que eu entendo, até eu achava que era todo mundo sabia, e depois eu descobri que não. De ter tido essa questão dessa relação, de começar a buscar, de aparecer oportunidades de falar na imprensa, de começar a desenvolver isso, a escrever sobre, a estudar mais. Então, a gente vai conectando ferramentas, funções para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, teve um momento que falei, o que, que eu estou fazendo aqui, né? O que, que eu deveria? Então, foram começando a encaixar uma pessoa que aparece aqui,
uma outra situação que aparece ali, aí você vai observando, fala, eu acho que é por esse caminho. Aí você vai fazendo uma coisa e vai abrindo outras portas. Por exemplo, quando eu cheguei lá na Melhorando Pessoas, para fazer o trabalho lá com vocês. Então, foi em 2015, inclusive. Então, foi meu primeiro movimento de querer fazer uma palestra, de fazer um curso. Então, eu não tinha feito, eu era tímida. Então, eu fui me desbravando nisso também. Eu falei: se é isso que eu tenho que fazer, se eu entendi que era esse caminho, eu preciso desenvolver a comunicação, senão não vou conseguir passar a mensagem. Então, até isso te ajuda a descobrir outras habilidades que você nem sabia que tinha. Então, é nessa tentativa, nesse olhar, nessa abertura, de se colocar, às vezes, à disposição, a entender, para que você vá se conectando. Então, eu entendo que a nossa trajetória, as situações que aconteceram, vão nos conduzindo para aquilo que a gente deve ou deveria exercer aqui de papel nessa sociedade. Legal. E me fala uma coisa, como é que você enxerga a associação dinheiro-espiritualidade? Eu entendo que também é um meio, o dinheiro. Então, a questão espiritual, na verdade, a gente é espírito, né? Está num corpo aqui que um dia a gente continua, não sei onde, mas o corpo se regenera aqui de alguma outra forma. Então, eu entendo que a espiritualidade, o dinheiro, a gente tem que entender, usar como ferramenta esse dinheiro, porque ele tem uma responsabilidade. E eu tenho uma causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu faço, seja com dinheiro ou não, vai ter uma consequência. Então, eu tenho que começar a enxergar, e eu acho que a espiritualidade traz muito nisso, desse olhar, desse enxergar, de visualizar como instrumento, que ele é desse planeta, é desse sistema, e é só um instrumento, assim como a árvore, assim como a água. Então, eu não posso nem colocar isso como principal, nem deveria colocar isso como essência, nada disso. Então, acho que quando a gente traz essa questão da espiritualidade, é saber que a gente chegou aqui sem dinheiro, sem roupa, sem nada, e a gente vai partir sem dinheiro. Então, isso é fato. Ninguém vai ter uma caixinha lá e levar junto. Então, é entender que é um instrumento, puramente instrumento para que a gente possa melhor utilizar aqui. E se eu não souber bem utilizar, óbvio, eu vou ter consequências. Sim. Ah, legal, eu te pergunto isso porque geralmente tem muita crença, tipo assim, dinheiro de um lado, espiritualidade de outro, né? E eu concordo contigo, eu acho que tudo é uma questão de expansão, onde eu não posso nem supervalorizar, mas também não posso desvalorizar, né? Porque afinal, é como você trouxe, a gente, eu acredito muito, tá? Eu acho que assim, hoje eu me considero mais na questão religiosa, mais como, de certa forma, um espiritualista independente, mas eu venho com boas bases das religiões mais espiritualistas. Mas eu respeito todas elas porque todas são maravilhosas. Só que nessa questão de transcendência, de buscar, de mais profundo, me faz muito sentido também entender que nós somos seres espirituais numa vivência física. O que não Pergunta, Alex. pode mudar. Isso. Só que você só foi buscar porque que você tinha o quê para conseguir fazer toda essa busca, todo esse autoconhecimento? O que que você precisou? Quando eu comecei a buscar, Cíntia, me formula melhor a pergunta. A Para você espiritualidade, conseguir sim? chegar ao ponto de buscar cursos, buscar autoconhecimento, buscar terapia, buscar isso, buscar aquilo, você teve um instrumento, você teve uma ferramenta, certo? Sim. Foi uma coisa assim. No começo foi muito uma vontade de mudar minha vida, sabe? Eu queria muito mudar minha vida. Eu não entendia por que que eu estava numa crise financeira, parte um que ainda seria só tipo assim, vai ter uma ideiazinha do que vem lá na frente. Eu estava trabalhando ainda no mercado nessa época. E depois veio questão de relacionamento, veio questão de carreira, veio tudo estagnado e eu comecei a me questionar muito no sentido, cara, o que eu faço para minha vida mudar? E aí comecei a dar aulas, comecei a entrar em contato com os temas, comecei a estudar, porque eu precisava dar aulas e eu tinha muito medo, Cintia, tipo, eu sempre fui muito tímido também. Então, o meu terror era assim, eu estar ali na frente dando aula e alguém me, tipo, desbancar, tipo, as pessoas darem risada, eu tinha muito medo disso, sabe? E eu estava dentro de uma empresa e as pessoas não estavam no auge das suas motivações. Então,
Às vezes a pessoa estava ali na frente dando aula e alguém vinha e começava, tipo, meu, realmente, tipo, refutar, tipo, ah, você está falando, por exemplo, que é pra gente se comunicar, mas aqui o setor tal fez tal coisa, não tem comunicação. E aí, como que é isso? E eu falei, meu Deus do céu, tipo, eu tô perdido se eu não estudar, cara, essas pessoas vão me engolir ali na frente. E qual que eram os temas? Comunicação, liderança, relacionamentos. Só que quando eu comecei a estudar ainda superficialmente, eu comecei a perceber, Cíntia, que grande parte dos problemas que eu estava tendo tinha a ver com coisas que eu achava que eu sabia o que era, mas eu não sabia. Eu achava que eu sabia o que era um relacionamento, eu achava que eu sabia o que era uma comunicação, mas era um achar assim que vinha, tipo, todo mundo na minha vida nunca precisou me dizer que estudou comportamento ou estudou relacionamento, todo mundo parecia que já sabia, eu já sabia também. Só que minha vida estava um caos. Quando caiu essa ficha, eu falei, cara, entendi. Eu estou sofrendo por falta de conhecimento. E aí eu comecei a estudar, e aí foi disso que começou a vir toda essa questão, e aí veio a busca dos cursos, e aí começou a conectar com uma coisa só, tá? Não sei se eu te respondi a tua pergunta. Respondeu, e aí talvez a gente abre um leque aqui que eu acho que é importantíssimo nessa questão da espiritualidade. Muitas vezes, e aí eu acho que faz total sentido, eu só vou buscar, eu só vou saber, eu só vou tentar me aprofundar mais quando algumas necessidades básicas já estão supridas. Por exemplo, alimentação, por exemplo, moradia. Então, a gente começa a entender que o dinheiro também é um instrumento da espiritualidade. É verdade. Porque ele vai me ajudar a ter a parte básica, né, garantida, tranquila, para que eu possa alcançar outros estágios. Só que se eu não entendo isso, se eu não consigo ter essa relação, eu não vou alcançar a espiritualidade, eu não vou conseguir, porque eu vou estar ainda focado nas minhas necessidades primárias. Putz, foi muito sentido isso. Nossa, extremamente. Você me fez lembrar até a pirâmide da programação neurolinguística, que vai mostrando os níveis mais profundos, e realmente, é como, sei lá, você querer aceitar para falar de autoconhecimento que alguém tá com fome, cara. Tipo, é nível por nível, dá comida pra pessoa, é o básico, a mente tranquilizou, agora você vai pro segundo step. Tem uma, ó, vou pegar essa pergunta da Viviane, muito obrigado, Viviane, pela sua pergunta, muito, muito interessante a sua pergunta, dá pra gente fazer mais uma hora de live refletindo só sobre ela. Quero falar, além da falta de educação financeira, o nosso consumismo está ligado a problemas emocionais. O que você acha disso? Fala aí, Cíntia, pra gente. Qual a sua percepção? Exatamente. A gente falou um pouquinho no começo, que na verdade, problema financeiro em si não existe. São situações comportamentais, são atitudes que nós fazemos no dia a dia, e óbvio, é 100% emocional, e que reverbera no aspecto financeiro, que é um dos aspectos que a gente consegue visualizar, enxergar. E muitas vezes eu acabo sabotando isso, tampando, né, ali a situação para não evidenciar que eu estou passando por uma situação mais emocional. Então, até existe alguns estudos, que inclusive são prêmios Nobel de economia, que fala sobre o nosso sistema 1, sistema 2. Então, o Ah, que está sempre ativo é o sistema 1, que é emocional. É ele que toma a decisão, ele que faz escolha. Nós decidimos sem nem saber que estamos decidindo. Nós não sabemos. E aí, por isso que a gente tem que trazer a educação financeira, tem que trazer essas ferramentas que vão ajudar a ativar esse sistema 2, que é o racional, a trazer situações, a trazer contextos para quando esse sistema 1 ativar, ele já criou novos caminhos, novas sinapses que vão me ajudar a tomar uma boa decisão. Então, o emocional está em tudo. Não somos seres racionais. Não somos. Porque se fôssemos, nós saberíamos se ganhamos 1.000, só posso gastar até 1.000. Mas não é isso que acontece. Então, não é matemática, não é exata. É emoção pura. é verdade. Somos seres emocionais que pensam. Sabe que eu tive uma percepção, Cíntia e Viviane, quando eu estava estudando a história do trabalho, de uma forma muito simples, você vai vendo, o início da história do trabalho, agricultura, né? Aquela parte onde, sei lá, as pessoas plantam ali, tem ali um escambo, uma troca.
Depois vem a época das indústrias. Com as indústrias, tem um salto muito interessante na sociedade. Por quê? Porque começa a nascer a manufatura, né? Que é a produção a larga escala. E aqui começa a acontecer uma coisa interessante, né? Porque começa, diferente de antes, que se produzia o que precisava, aqui começa a se produzir mais do que precisa. E aí começa a vir a próxima era do trabalho, que é a informação. Aliás, desculpa, a tecnologia. A tecnologia otimiza ainda mais os processos de informação. Aqui tem uma questão interessante. Por quê? Porque nesse meio tempo aqui nasce o marketing. E aí é bem legal quando a gente vai observando o que você falou, porque exatamente quando eles souberam desta informação, começa-se agora a criar associações, né? Eu tenho um palestrante que eu admiro muito, que é o Sr. Alfredo Rocha, e até ele vai estar aqui com a gente em breve, e vai ser muito bacana. E ele traz um exemplo que ele fala assim, imagina que de repente você vai fazer, sei lá, uma cirurgia, e o médico fala para você, a gente vai pegar você, vai enfiar um bisturi, vai cortar você, vai separar todas as tripas, vai perfurar não sei o quê, vai fazer isso aqui. Ele falou, cara, você vai ter vontade de comprar? Não. Porque a pessoa, o médico vai olhar para você e vai falar assim, a cirurgia vai remover completamente a dor. Então eu preciso ter um gatilho emocional para a compra. Eu acredito que nesse momento começou a se nascer do marketing uma associação muito grande que tem a ver com o comunismo, ou com o comunismo, com o consumismo. Por quê? Porque começa a se associar a questão de colocar o ser de lado e elevar o ter. Então, de repente, eu não tenho a preocupação necessariamente de estudar muitos livros para ter um desenvolvimento que mexa com o meu intelectual. Eu prefiro, de repente, ter um carrão. E aí eu começo a ter uma compensação, porque eu acho que, pelo menos nessa percepção que eu vejo, a nossa relação com o dinheiro ela tem muito a ver ainda com a questão de busca de aprovação muitas vezes. Eu acho que isso é uma coisa dentre várias outras que aparecem. Mas é aquela coisa, a pessoa ela compra o que ela não precisa com o dinheiro que ela não tem para mostrar para quem não quer ver. E no fundo isso parece ser muitas vezes uma questão de uma autoafirmação, mas de uma ideia que já vem plantada muito lá de trás. Né? Eu lembro, assim, para ser bem breve, um comercial acho que era da Brastemp, eu não lembro, que eles faziam todo um movimento, que eles iam colocar ali tipo uma roupa que foi do primeiro encontro daquele casal, tal, e de repente vir uma limusine buscar ela, ia ser uma surpresa, e é claro que os momentos essenciais estavam sempre associados à emoção, à imagem da máquina. E aí, o que você falou, mente consciente capta algumas coisas que estão acontecendo. Mente inconsciente capta tudo. Aquela questão o vídeo lá do cinema da Coca-Cola. As pessoas vão assistir e fica lá, bem rápido. Ninguém viu aparecer nenhuma vez na tela beba Coca-Cola, mas grande parte das pessoas saíram de lá com vontade. Quando o marketing começou a fazer essa associação, eu acho que aqui o consumismo, nesse sentido, ele passa a ser muito prejudicial ao autoconhecimento. Porque uma pessoa com muito dinheiro nessa situação, ela se destrói. E às vezes, assim, uma coisa que, desculpa me alongar, mas é que isso vai trazendo tantos insights. Eu fui percebendo com o tempo que grande parte das vezes, ou em algumas situações, para ser mais conservador na fala, é muito mais karmático você ter problemas com muito dinheiro do que com pouco. Tá. Por exemplo, eu vi pessoas do tipo assim, uma vez eu fiz uma sessão com uma moça que ela estava estudando medicina, e aí, começando a conversar com ela, eu falei para ela, caramba, era a primeira sessão, eu falei, cara, que legal você fazer medicina, porque isso é um legado, é uma missão muito bonita. E aí, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, ai, Alex, desculpa, não vem com esse papo de missão, não tem missão nenhuma, não. Esse negócio de missão, essas coisas é muito besteira. A faculdade de medicina é uma faculdade que ela remunera muito bem, é um trabalho legal, eu gosto e ponto. E aí eu fiquei curioso, Cintia, eu falei, meu, que estranho, né, ela me falar isso, porque é tão frio, né? Eu falei, fala um pouco sua história. Ah, não, eu venho de uma família boa, a gente sempre teve muitos dinheiros. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu completei 18 anos, a minha mãe, eu cheguei em casa, a minha mãe falou assim, olha, toma essa chave é da sua casa, você tem a sua casa, agora você tem seu carro, por favor, pegue suas coisas e muda para sua casa. E sabe qual era a questão dela, Cíntia? A família dela tinha um apego tão forte aos milhões, aos bens materiais, que a família e o amor em si eram secundários. E aí eu falei, caramba, né, meu? Às vezes a pessoa, por eu venho de família humilde, eu achava que quem tinha dinheiro não tinha problema nesse sentido. Mas nem sempre, né? Não, acho que talvez tenha essa falsa percepção de que tem muito, tá tudo resolvido. Não.
existem vários aspectos, várias situações, não, aí entra, né? Não é o dinheiro que é o solucionador, não é o dinheiro que resolve o problema ou a felicidade, ele é só um instrumento. Então, a gente começa a entender que eu preciso ter mecanismo. O que você falou dessa questão do marketing, eles trabalham muito, cada vez mais, inclusive existe já o neuromarketing, que aí vai mais fundo nesse aspecto, e é importantíssimo a gente ter, sim, instrumentos, não só conhecimento, porque vai além desse conhecimento perceptivo, né? Está no inconsciente, mas eu preciso ter ferramentas, e mesmo eu tendo um marketing agressivo, mesmo eu tendo todo esse apelo para o consumo, se eu souber quem eu sou, se eu souber o que eu quero, marketing nenhum me domina. E Verdade. aí entra porque a gente tem dentro dessa parte que o marketing usa bastante e que esses pensadores trouxeram, são as questões que é onde que é trabalhado o marketing dos vieses comportamentais, que são ações que a gente fala, né, algumas regras de bolso que provocam alguns erros nessas tomadas de decisões. Então, por exemplo, que você trouxe aqui, efeito manada é um deles. Ou seja, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Se é bom, se é ruim, se é sadio, se não é, mas todo mundo está indo, eu vou. Então, são alguns comportamentos, algumas situações que foram observadas, e óbvio, o marketing acaba utilizando isso, e a gente pode também usar a nosso favor, trazendo a educação financeira como um instrumento que vai mitigar. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso estar preparada ali, porque não, esse eu não vou cair. Não, se eu tiver instrumentos, se eu tiver caminhos que vão me nortear, nada disso vai me pegar. Então, um dos caminhos que a gente tinha falado lá dos sonhos. Se assim que eu recebo o meu salário, e aí geralmente a gente não aprende isso, eu já defini o que eu quero dos meus desejos, das minhas vontades, e aí a gente dentro da educação a gente fala, não coloca uma coisa só, porque você também não tem uma conta só para pagar. Coloca pelo menos um a curto, um a médio e um a longo. Porque você vai receber seu salário e já vai separar antes de fazer qualquer coisa. E você vai viver com o que sobra e não o contrário. E ao fazer isso, pode ter apelo de marketing, pode ter o que for, você tem um limite. Você sabe até onde você pode ir. E aí você começa a ver, será que eu preciso ter 10 cartões de crédito? Então a gente começa a colocar e trabalhar com as ferramentas alinhados com aquilo que de verdade eu quero. E aí a gente consegue melhor atuar e trabalhar mesmo com todas essas manipulações. É isso mesmo, sim. Você me fez lembrar que eu preciso dar mais algumas dicas nos meus stories aqui no livecast, porque se você está assistindo a gente aqui e isso fez sentido para você, procura no YouTube um documentário chamado Cérebro Inconsciente, tá? Cérebro Inconsciente. Ele tem a parte 1 e parte 2. O que eu tenho que dizer assim, ele é um pouquinho técnico, então se você não tem muito conhecimento com isso, talvez ele não faça sentido nesse momento ainda, procura alguns conteúdos mais leves. Mas se você conseguir se conectar, deve ter umas 2 horas onde você vai perceber que verdadeiramente, grande parte das vezes, a gente até acha que está acordado, mas está dormindo ainda. No sentido do quê? De entrar no looping. Né? Porque essa é a parte que eu acho muito legal de trocar ideia contigo, Cíntia, porque tudo se conecta de uma forma tão interessante. A gente aprende que tudo aquilo que a gente faz consecutivas vezes, qual que é a nossa tendência natural? O cérebro automatizar para que a gente não gaste energia. Então, a partir do momento em que a gente começa a entrar nesse processo, é aquele exemplo simples do dirigir. Então, pô, você começou a dirigir, primeira vez, você chegou no carro, você ainda é tudo estranho, embreagem, marcha, a pessoa liga o som, te atrapalha, você tem que estar conectado. A partir do momento que faz 6, 8, 10 meses que você dirige, você não pensa mais. Por quê? Porque aconteceu um processo na sua mente que você criou uma trilha neural, uma conexão, um gatilho. Então, quando você pega a chave do teu carro, você não percebe porque não é da tua mente que percebe, que é a consciente. É da mente que você sente. Então, ou seja, você de repente pega a chave do carro, pum, gatilho. E você naturalmente entra no carro sem precisar pensar e dirige. Agora, imagine uma coisa, gente. Quando o gatilho ele acontece não só num ato de dirigir, mas na sua rotina. Porque se você quer pegar o maior gatilho, é na rotina. Né? Eu tenho o Scott. O Scott ele traz uns exemplos bem engraçados às vezes.
E ele fala assim, olha, você talvez nunca percebeu, mas você tem ritual até para tomar banho. Você já reparou que você toma banho igual todo dia? Entendeu? É automático. E aí, Cintia, é exatamente o que você trouxe. Por quê? Porque quando a única coisa que me tira do automatismo é um propósito. Porque se eu não tiver algo que eu quero construir hoje, aqui e agora, eu estou no automático. E aí é o que você trouxe. Eu fico suscetível. Por quê? Porque é exatamente esse ponto de usar o cérebro inconsciente, e é por aí mesmo, Arthur, média uns 80% sim, é aquela coisa, até a roupa que você vai escolher, quando você pega, o seu inconsciente já tinha escolhido a tonalidade, a cor. Gente, nada que acontece nesse sentido é por acaso. Então, olha que interessante, porque imagina que poderoso, como a Cintia trouxe para a gente o neuromarketing, entender todo esse processo e eu conseguir te gerar um estímulo de venda que antes mesmo da sua mente consciente pensar se ela quer ou não, você já aceitou. Aí já era. Você não está com propósito? Putz, Aí você vai embora, vai na onda. E até esse 80% tem uma pesquisa que saiu que durante o dia tomamos mais de 35.000 decisões. Como a Erika colocou, a forma que você coloca a roupa, se é perna direita, esquerda, primeira, é uma decisão. Só que você não está pensando nela. é isso. Porque essa interação do consciente e do inconsciente é muito legal, e principalmente quando você tem a motivação de todo o trabalho que você traz, Cíntia, porque na verdade a gente percebe que a estratégia da inteligência emocional nesse sentido é usar a minha mente que pensa para influenciar o meu inconsciente a automaticamente agir como eu quero, que aí entra aqui até a pergunta do Mário, que ó, existem rituais que nos fazem bem? Totalmente, Mário, né? Total, Valentino. E é isso que a gente tem que fazer e trazer, até nesse aspecto do dinheiro. Que rituais que eu posso começar a criar? Então, uma vez que eu implementei um hábito, uma atitude, porque a forma que eu faço hoje já foi um hábito que eu vim trazendo, como ele trouxe aqui do exemplo do carro. Um dia eu aprendi tal, que tinha que arrumar espelho, colocar cinto, arrumar banco, fecha o carro, puxa aqui, puxa ali. Depois, até chego no endereço que eu não queria porque eu já estou no automático. Só que você criou um sistema. Então, você pode sim criar diversos sistemas. Só que a gente, para criar esse sistema, a gente precisa entender como que eu estou decidindo. Fazer esse diagnóstico. Como que está meu comportamento hoje? Esse comportamento, esse ritual está positivo? Está me fazendo bem ou não? Então, eu preciso enxergar esse ritual. Pode ser que eu já tenha rituais hoje que estão super positivos. Vamos manter. Só que pode ter rituais que não estão. E eu falo, opa, que eu já posso fazer de diferente aqui, de forma estratégica, que eu vou criar esse hábito, essa atitude, que com o passar do tempo vai virar automático. Então, esse exemplo que a gente trouxe aqui, se eu já criar o hábito que assim que eu receber, eu já separei para o meu sonho, não vai virar sacrifício, não vai virar algo pesado, porque eu já criei essa rotina, eu já criei esse hábito. Então, tudo é moldável. Só que para isso eu preciso primeiro conhecer. Nossa, Cíntia. Bem, depois eu vou te chamar, porque a gente vai ter que dar uma palestra aqui em São Paulo, antes da gente fazer um curso junto. Mas dividir uma palestra contigo seria muitos insights muito bacanas presencial. Vou te falar sobre isso depois, porque aqui entra uma coisa interessante. Olha como é rica a informação que você trouxe quando você frisou a questão de nós sermos seres emocionais que pensam e não seres racionais, como se dizia antes. Porque se eu, na minha essência, eu sou um ser emocional, então é óbvio que grande parte das vezes que eu souber pegar uma decisão racional e levá-la até o campo das emoções, eu tenho uma força maior de consegui-la se manifestar. Por quê? Porque a emoção e a memória, elas estão conectadas. Observa que tudo aquilo que te traz muita emoção te gera uma memória de longa duração. Por que não adianta só eu pensar naquilo que eu quero de mudança, se eu não, vamos dizer assim, não internalizar? Porque a memória é curta. Você está ali pensando no momento que você parou, você falou, cara, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Daqui a pouco você piscou, você deu uma caída no gatilho. Já te levou para o emocional. E até, se você pensar num sentido mais literal do que é um ritual, não é nada místico nem mágico, mas é algo que tenha sentido e significado. Ou seja, para um tempo, visualiza aquilo que você quer. Porque essas coisas é interessante, né? Porque parece assim, putz, vamos falar de lei da atração ou de qualquer outra questão assim. Mas
Também é, mas não é ao mesmo tempo. A gente está falando de neurociência. Se você está conectado, você cria trilhas neurais a partir do momento da associação emocional, não cognitiva. Então, muitas vezes você vai colocando 21 dias. Por que 21 dias é um hábito? Exatamente porque 21 dias, se você estiver focado no que você está fazendo, você cria uma trilha neural. Criou a trilha neural, já é o gatilho. Ou seja, se de repente você começa a trazer uma visualização, você está começando um trabalho com a Cintia agora, ela está te dando todas as ferramentas e você vai potencializar ainda mais o que você vai fazer. Começa a realmente trazer para o seu imaginário esse estado de tranquilidade com as situações. Porque a partir do momento em que você se conecta ali, e de repente antes de você entrar na sessão com ela, você cria um ritual de conexão com você, de permissão, tá tudo bem, as coisas estão encaixando, eu tenho uma mentora, eu tenho algo que me direciona. O que você vai fazendo? Você vai influenciando a sua mente a te gerar uma emoção. E aí você não esquece. Exato. E aí, trazendo esse ponto até para uma parte prática que a gente já falou aqui, por que que o desejo, o sonho está dentro desse processo? Porque eu tenho que trazer essa emoção. O sonho é emoção pura. Então, eu já estou trazendo para o meu hoje, criando essa experiência, essa vivência, por isso que não pode ficar só na mente. Eu tenho que materializar. Então, a gente até traz, óbvio, para as crianças, mas o adulto acaba participando, eu tenho que visualizar, ó, materializar o que eu quero para hoje, para amanhã e depois, a curto, a médio, a longo, eu vou escrever esse sonho, eu vou tirar foto, eu vou colocar na minha capa de celular, eu vou, que nem lá do carro, eu vou lá, vou montar, vou experimentar, já vou sentir como se eu já tivesse a posse. Porque cada real, cada valor que passar pela minha mão, que eu já sei quanto custa aquele carro, não é o valor que eu vou guardar. Eu já vou saber que é o carro que eu estou realizando. Então, no meu mental, nesse emocional, ele já vai estar falando: é meu carro, opa, não vou pegar esse dinheiro para outra coisa, senão meu carro não vai acontecer. Então, você vai criando esses mecanismos que vão te levar para esse caminho. E por isso que eu preciso, não adianta só eu saber fazer conta, não adianta planilha, não adianta cálculo, não adianta nada disso, se eu não tiver esse porquê, esse para quê, que é o nosso emocional. Uau, interessantíssimo. Cíntia, eu vou dizer uma coisa para você que essa nossa live, quando a gente, eu não sei como que é a percepção para as pessoas quando ela vem externamente, parece que vai ser uma coisa muito técnica, muito racional, finanças, dívidas, planejamento, e também é, mas com você sempre dá para ir num nível mais profundo, que eu acho que é, sabe, nossa, ele é essencial, porque eu acredito, e isso é uma crença pessoal minha, que a minha situação financeira reflete o meu estado de consciência. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que nesse sentido tem oportunidade pra caramba. Eu acho que a gente nunca viveu numa época, cara, de tantas possibilidades e oportunidades. Você só precisa encontrar o que você é bom. E acreditar nisso e saber como é que você consegue empenhar o seu melhor dentro disso e fluir. Tem que olhar grande. Porque se não olhar grande, não adianta. Não vai manifestar. Mas a partir do momento em que a gente volta para dentro, realmente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu começo a quebrar aquela ideia de que eu vou ganhar milhões para ficar só sentadão na piscina lá, pedindo mais uma margarida. Calma, beleza, isso vai acontecer, mas pensa um pouco, como você trouxe pra gente. O dinheiro também nos traz uma grande responsabilidade. Porque, caramba, como é legal você poder ser um canal para fluir esse dinheiro para um bem sistêmico. E nessas alturas você já está bem pra caramba. Então eu acho que toda essa consciência de servir, da importância que a gente tem, de realmente dar o nosso melhor, ela tem talvez um ingrediente quase que fundamental, né, Cíntia? Porque pega esse ingrediente e aí junta todas as estratégias, putz, fala sério, né? Exatamente. Até trazendo o que o pessoal está colocando aqui, o nosso corpo, o Ó, nosso sistema. vai falando com Pode eles, eu falar. vou pegar o meu carregador, porque a última coisa que eu quero é que acabe a minha bateria e eu perca a live, tá? Não, Tá Cíntia, fica à bom. vontade. Que o nosso sistema, o nosso corpo é muito inteligente. E como foi trazido aqui, o nosso cérebro, ele tem esse mecanismo para poupar energia. Olha que interessante, ele poupa energia. E a gente não poupa o nosso dinheiro. Então, existem sim, todas as nossas tomadas de decisões é para economizar energia, para que a gente possa usar essa energia de uma melhor maneira,
para o nosso sistema, para o nosso movimento. Então, a gente tem que saber usar e criar hábitos, atitudes, mecanismos que vão ajudar a criar outros sistemas econômicos para essa tomada de decisão, para que eu consiga fluir, para que eu consiga realizar aquilo de fato que eu quero e não vá ali só pelas decisões que já estão incorporadas, que já estão automáticas. Então, eu preciso criar esse mecanismo, entender, enxergar e fazer aquilo que eu posso ajudar a adaptar esse meu automático para o melhor, para aquilo que é a minha essência. Então, é importantíssimo eu fazer isso. O que, que o Valentino diz aqui? Ó, encontrar aquilo que somos bons, tá? E aquilo que acho que sou bom, ou que outros falam que sou bom. Eu acho que teria das duas coisas, Valentino. Porque muitas vezes eu tenho alguma habilidade, algum dom, e que eu já estou praticando. E muitas vezes tem coisas que eu nem sei que eu tenho. E aí eu trago exemplo, a minha questão da comunicação. Eu não sabia que eu tinha comunicação. Eu não sabia que eu poderia falar, conversar, fazer vídeo, gravar, fazer palestra. Na verdade, eu evitava fazer isso. Só que pessoas de fora me incentivaram a fazer isso sem nem eu perceber. Então, eu acho que é a junção tanto do que você já conhece, quanto coisas que você ainda não conhece, mas pessoas de fora podem te ajudar a enxergar e usar como instrumento. É isso mesmo. O Mário me fez lembrar, eu tenho uma live aqui no canal da Hunter DJ, e a Hunter, a Nila, é o nome dela, a Nila foi por um processo de busca de muita autoconsciência. E ela é DJ, só que chegou um momento que ela começou a sentir que, meu, não dava mais pra, tipo, tocar o que as pessoas queriam. Ela não conseguia mais, tipo, ficar na modinha ali. E aí ela começou a criar uma verdadeira revolução, porque ela começou a falar, não, cara, tipo, eu acho que se eu vou tocar tem que ser a minha vibe, eu tenho que tocar aquilo que realmente me faz sentido. E hoje ela está conseguindo gerar um movimento, que eu acho que conecta um pouco com a pergunta do Mário Valentino, né, do Mário. É, eu acho que, internamente, eu acho que primeiro é você, cara. Eu acho que você sente que aquilo é bacana, e você vê que os resultados daquilo são legais, e acho que naturalmente aí o feedback vem. É claro que a gente vai ouvindo as pessoas, vendo a intenção de cada um, né, claro, mas no fundo, cara, eu acho que é aquela ação que você sente que, putz, te dá uma alegria, te dá algo que você ficaria fazendo várias vezes aquilo, sabe? Cíntia, eu percebi uma coisa. Graças a Deus, nesses 10 anos como coach, trabalhando com treinamentos, você teve lá em parte dos treinamentos com a gente. Eu posso dizer para você que os resultados eles foram sempre muito bons. Mas eu também entendi que você pode ter o trabalho mais maravilhoso do mundo. Se você não souber empreender, você vai morrer de fome. E não tem nada a ver com o seu talento. Porque Exato. é distinto ter o talento e empreender o talento. E aí entra uma coisa que não necessariamente esse seu talento, essa sua missão, vai ser a sua carreira. Então, talvez você vai ter dois caminhos em paralelo. Então, talvez você vai ter uma carreira, um desenvolvimento que não é o seu dom, sua habilidade, mas é isso que vai te ajudar a viver esse dom, essa habilidade. Vai te dar os instrumentos, porque talvez não vai vir daqui. E talvez a gente tenha que ter essa percepção e enxergar como que é isso. Ah, é isso aqui que eu gosto. Mas é isso que vai fazer por si só? Ou eu vou precisar de algum outro instrumento que vai me ajudar a fazer isso? Então, talvez também entre esse aspecto. Nossa, Cíntia, teria várias perguntas aqui para mais uma hora de live tranquilamente. Como eu te falei, a ideia do livecast é bater um papo e trocar umas ideias. Mas eu sinto que a gente conseguiu abordar muitos campos aqui. Nossa, realmente é uma conversa extremamente interessante. Eu vou te chamar meus bastidores. Obrigado por você ter aceito o convite, tá? O pessoal que está aqui, Mário, Thay, segue a Cíntia, porque, gente, vale a pena você bater um papo com ela. Sempre que tipo, alguém chega, meu, tem alguém que trabalha com parte financeira, Cíntia Sena, porque a Cíntia trabalha com o coração, tem uma história muito bacana de quem veio se construindo, aprendendo, desenvolvendo. É muito legal porque interação contigo, Cíntia, faz tempo, né, que a gente não tinha, assim, né, na verdade, isso aqui é quase que meio que um reencontro, né?
Tipo, faz É tempo que a verdade. gente não conversa. Meu, é muito legal sentir todo o movimento que você fez, sabe? Porque a sua comunicação tá ótima. Você se comunica assim de uma forma muito expressiva, muito fluida, com muita veracidade. Seu inconsciente emana. Isso é muito poderoso, meu. Sabe? Só gratidão mesmo, porque é uma honra ter essa live aqui gravada também. E você vai render ótimos cortes, porque você trouxe muitas sacadas muito bacanas, assim. Eu queria, tipo, pedir para você deixar uma mensagem pra gente, minha querida, pensando, analisando um pouco a sua história, você com você mesma, analisando o começo, toda a influência da Ana Maria, todas as coisas que foram acontecendo, tua trajetória, tuas descobertas. Eu sei que é desafiadora essa questão, mas se você conseguisse, de uma certa forma, sintetizar isso numa dica, numa mensagem, algo que você considere muito importante, que você deixa, o que você compartilharia com a gente aqui para encerrar com chave de ouro esse episódio do Livecast? Perfeito. Acho que o principal, que a gente até falou bastante, é o nosso emocional, os nossos desejos, é a gente dar vazão para esse desejo. Principalmente se a gente entender que esse desejo parece, será que é para mim? Será que as pessoas vão pensar? Esquece as pessoas. Foca nisso. Mesmo que você não tenha condições, mesmo que você esteja numa situação que lá, meu, é impossível, foca que provavelmente, para não dizer 100%, é isso que você tá aí, ó, tá maturando, tá aí preso, que vai fazer com que você conquiste coisas inimagináveis. Então, comece com um sonho grande mesmo, vá atrás, parece filosofia, mas não é. É o que vai te mover, é o que vai te abrir portas, é o que vai te fazer caminhos. O dinheiro é só consequência disso. E eu tenho que estar aberta a ter responsabilidade de ser o que a gente fala, o administrador do recurso, porque ele não é meu. Ele é só um empréstimo para que eu use bem, para que eu multiplique, para que eu frutifique em novas ações e olhar e falar: meu, tô deixando um legado, tô deixando a minha marca aqui. Algo que vai fazer a diferença, que vai reverberar ainda, mesmo quando aqui eu não estiver mais. Então, que vocês possam buscar, mesmo eu lá na minha inocência, querendo ir para fora do país sem saber se eu tinha condições, querendo ter meu carro próprio, 0 quilômetro, e o bairro inteiro ninguém tinha carro 0 quilômetro, mas a filha da costureira foi em busca, querendo aprender, querendo bater lá nas portas para desenvolver novas habilidades. Vá em busca que as portas vão se abrir, elas estão aí só esperando você dar o primeiro passo. Só que se você não der esse primeiro passo, que às vezes é escrever, que é pesquisar, que é começar a se envolver consigo próprio, esquece os outros um pouquinho. Às vezes é bom ser egoísta em alguns momentos, porque cada um tem a sua própria vida. Já dá muito trabalho cuidar dela. Então a gente tem que fazer o máximo possível para fazer dela o melhor. Se cuide, cuide dos seus desejos, vá em busca, não sei como fazer, vai atrás de quem faz, é possível. E aí, para fechar, anotem aí que eu, Cíntia, tenho um outro desejo que eu vou realizar. E a gente não pode parar, porque senão a vida acabou. Que eu vou conhecer. Eu ainda só não decidi o prazo, mas já sei quando eu vou começar. Eu vou conhecer todos os países desse planeta. E eu já vi Uau. que é possível. Então, se é possível, já vi quanto custa, já sei que dá para fazer, eu sinto que eu preciso fazer isso. Não me pergunte ainda por que eu não descobri o porquê, mas eu tenho no meu íntimo que eu preciso ir conhecer os países. Eu sei que eu vou fazer alguma ação, só não sei ainda qual. Então, que vocês foquem. Não sei o caminho, não sei se vou ter todo o recurso, mas vai, que isso que vai te alimentar no seu trabalho, no seu dia a dia, para abrir portas e você se conectar com aquilo que verdadeiramente você quer. Uau, caraca, Cíntia Sena, você está intimada a tomar um café comigo na semana que vem, antes que você saia para o mundo e eu não consiga fazer o meu treinamento junto com você.
Vai ser um enorme prazer, viu, Cintia? Eu vou te chamar, porque, meu, é porque você tá falando aí que vão vindo muitas arestas. 3 horas de live que tá pra gente começar a conversar. Porque tudo que a gente foi conversando aqui, colocado dentro de um processo de construção, cara, poderosíssimo. E eu só tenho que te agradecer, porque tem uma das coisas assim que eu acho fundamental aqui no livecast é a interação. Aqui não é eu, não é você, é nós, é esse movimento e eu sempre sinto que é como se na comunicação a gente jogasse energia e recebesse. E, cara, a fluidez contigo foi muito boa, muito gratificante. Isso é uma live que eu sinto que eu saio muito melhor do que eu entrei, sabe? Revigorado mesmo, assim, cheio de insights e com essa energia positiva. Então, seja muito, muito bem-vinda sempre. Sinto gratidão mesmo. Ó, essa semana você está numa semana muito mágica. Amanhã a gente tem o Uriel Santos. O Uriel, ele vem falar de filosofia espírita, tá lá no Espiritismo 24 horas, é uma pessoa muito do bem, muito influente. Na sexta-feira, uma conversa muito legal também com o Vinícius, ele que já teve com o próprio Elder Camei, conversando sobre o estado de flow e estados alterados de consciência. Então, assim, nossa, super conectadíssimo e você traz uma grandeza muito boa. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui. Sigam a Cíntia, sejam muito bem-vindos ao livecast, porque se você busca conversas profundas e autoconhecimento, está no lugar certo. Gratidão, minha querida. Eu que agradeço. Fiquem todos bem e que vamos seguir nossa vida, nossos desejos. É isso aí. Uma boa noite, Cíntia. Muito obrigado. Pessoal, uma boa noite e até amanhã. Tchau! Tchau, tchau.